Né? E inclusive o irmão Francisco compartilhou conosco hoje, né, sobre as duas chuvas, né? A chuva que começa ali no outono e a última chuva que acontece na primavera, no início e no final da colheita, né? São chuvas essenciais para o agricultor e para nós também a chuva é essencial, né? A gente estava já passando mal aqui de tanta secura, mas o Senhor proveu a chuva. Significa que nós podemos confiar no Senhor. E o que nós vamos falar hoje é somente a fé. Nós já vimos três, três princípios importantíssimos com relação à base daquilo que nós entendemos como essencial para todo cristão. Então, nós vimos somente a Escritura, somente a Cristo e somente a graça. Isso é maravilhoso. Três princípios que estão fora de nós, ou seja, nós não precisamos fazer nada para que a Escritura chegasse até nós. Todos aqui têm uma Bíblia? Levanta a mão a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Isso, aleluia. Nós podemos ter acesso à nossa palavra de Deus, isso é maravilhoso. Você precisou fazer alguma coisa além de ir lá comprar, ou às vezes você foi até presenteado com a Bíblia? Isso é bênção de Deus, irmãos. Quem imaginaria que um dia tivesse tão acessível a nós uma Bíblia desse tamanho aqui, contém toda a palavra de Deus, isso é maravilhoso, inimaginável. Antes eram uns rolos enormes assim, ó, continha um trechinho de Isaías, um trechinho de Mateus. Hoje não, está tudo condensado aqui. Ah, eu quero mais tecnologia, eu tenho no meu celular todas as versões possíveis, de todas as línguas possíveis. Isso é maravilhoso. Mas isso chegou até mim gratuitamente, eu não precisei fazer nada. Da mesma forma, a graça de Deus, a obra de Cristo, ela foi feita uma única vez e de vez por todas. Essa é a graça, ela chega até nós sem nós precisarmos fazer absolutamente nada. E, da mesma forma, Cristo é o único que deve ser o centro da salvação. Ele é o único capaz de livrar o homem da perdição eterna. Mas agora, os dois últimos solas que dizem respeito à nossa responsabilidade. Então, o primeiro deles é somente a fé. Esse é um sola muito importante, porque na época da Reforma Protestante, a igreja estava inundada de jeitinhos para você ir para o céu. E aí existiam vários tipos de indulgências que chamavam, né? Você podia comprar uma indulgência só para você, que era um pedacinho de um terreno no céu. Você podia comprar o perdão dos pecados da sua família passados e futuros. Estranho isso, né? Você comprava o perdão dos pecados daquilo que já passou e garantia também o perdão. Já tinha um bônus, um crédito, era o pré-pago e o pós-pago. Além disso, existia uma vertente que acreditava que você, por meio de muitos sofrimentos, ou de restringir totalmente, poderia alcançar um espaço maior na graça de Deus. Esse conceito, aos poucos, ele foi se infundindo na igreja a ponto de tomar conta de todos os movimentos que a igreja fazia na época. E a fé, ela foi totalmente deixada de lado. Por isso que a fé, ela é algo fundamental na palavra de Deus e ela nos ajuda a compreender qual é a nossa posição quando recebemos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega até nós, existe uma reação que nós devemos ter. E aí existia esse movimento de que você tem que fazer várias obras. E essas obras envolviam principalmente a parte financeira. É curioso porque nós vemos isso ainda hoje nas igrejas. Mas Hebreus capítulo 11 deixa bem claro, estou lendo aqui na NA. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela é algo muito difícil de nós mesmos compreendermos. Porque como é que você vai ter convicção de algo que você não vê? É contrassensitivo, não tem muito sentido. Porque eu estou vendo aqui o Alcides segurando o óculos dele, ele tem um óculos.
Então eu estou vendo. Eu sei quem é o Vinícius. Tem pessoas aqui hoje que estão pela primeira vez que eu não sei quem são, mas eu estou vendo. Agora, quem está em casa? Se você me falar assim, a Maria, lá do Nordeste, ela está assistindo hoje. Eu tenho que usar a minha fé, porque eu não a vejo aqui. Mas ela deve estar assistindo pela internet. Não é mesmo? Então, a fé é você ter convicção absoluta. Não é você apenas acreditar, apenas dar certo crédito, mas é uma convicção firme e absoluta sobre algo que você não vê. E o que nós não temos como ver, as pessoas tentam pegar alguma comprovação sobre Jesus ter existido. Aliás, sobre Jesus ter existido não existe muita discussão, não. Jesus realmente existiu. Os historiadores, eles têm certa facilidade de comprovar que Jesus existiu. Mas acreditar na sua morte, e pior ainda, acreditar na sua ressurreição. Mas, de fato, quando nós recebemos essa palavra, algo acontece dentro de nós que nós não conseguimos explicar e faz todo o sentido para nós. Faz ou não faz? A palavra da cruz, embora aparentemente seja uma loucura, seja algo contrasensitivo, porque nós não vemos, é de uma pessoa muito distante de nós, está lá 2000 anos atrás, mas quando você ouve a mensagem do Evangelho, não parece algo próximo? Não parece algo que está dentro de você? Isso só é possível por meio da fé. A fé é o dom que o Espírito Santo coloca dentro de nós, ele sonda o nosso coração, né? Ele sonda o coração do Thales, o Thales ali incrédulo, destinado ao lago de fogo, e aí ele acha um pedacinho, um espacinho ali, ele fala, achei. Isso é descrito em Lucas capítulo 15, com a parábola da dracma perdida, onde a mulher procura, varre a casa até achar essa moedinha de grande valor. É assim que o Espírito Santo faz conosco. E quando ele acha esse espaço, ele implanta dentro de nós a fé. E aí, nós vamos ver episódios de pessoas que ouvem o Evangelho várias e várias vezes, e elas não reagem, não acontece nada com elas. Mas certo dia, essa mesma pessoa ouve o Evangelho de novo, pela 20ª vez, pela 100ª vez, e ela crê. Isso aconteceu com uma tia minha. Por 25 anos, nós pregamos o Evangelho para ela, fizemos várias visitas à casa dela, e ela nunca aceitou o Evangelho verdadeiramente. Mas teve um dia que ela ouviu uma palavra no rádio, e ela creu, e ela ligou para minha avó e falou assim, eu criei no Evangelho. Isso é maravilhoso. Quem pode falar isso? Quem pode explicar isso? Somente quando o Espírito coloca dentro do nosso coração a capacidade de nós cremos, é que nós realmente cremos no Senhor. E como a fé é introduzida a nós, em Romanos capítulo 10, diz assim, versículo 8, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Mas se com a boca você confessar, aqui confessar não é apenas repetir que Jesus é o Senhor, mas é entender internamente no coração, ou seja, receber com o coração que Jesus é o Senhor e em seu coração crer que Deus o matou? Não. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Então a finalidade da fé é a justiça de Deus. Quando o homem pecou, a justiça de Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Por consequência, expulsou o homem da comunhão plena com Deus. O homem todas as manhãs recebia a Deus, no final da tarde recebia a Deus, e o homem tinha um relacionamento pleno com Deus. Mas ao pecar, ele foi expulso dessa comunhão. O maior dano do homem ao pecar, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi a morte, foi a falta e a ausência completa da comunhão com Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus colocou uma barreira entre nós e Ele.
Mas, quando nós cremos nesse Evangelho, essa barreira é transpassada pela obra da cruz de Cristo. E com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será esquecido, não será deixado de lado. É como o irmão Vinícius colocou para nós, mas colocando para o outro lado. É como se agora Deus nos alcançou, Deus se lembrou de nós por meio do sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Então não há mais distinção. Ali, naquela época, havia uma clara distinção entre as pessoas que tinham as indulgências, eram os nobres da época, que tinham lugar garantido no céu, e aqueles pobres que não tinham lugar no céu, porque eles não poderiam comprar a sua própria justificação. Mas pela fé, isso simplesmente não existe. Não existe aquele que é muito pecador e não merece a graça de Deus. Isso não existe. Pense na pior pessoa que você possa imaginar. Tem pessoas terríveis no mundo. Essa pessoa, se ela se arrepender diante de Deus, ela é purificada totalmente de seus pecados. Esse é o poder da cruz de Cristo. Ou talvez você se ache muito bom. Eu conheço muitas pessoas, já preguei para muitas pessoas que ela se acha boa demais. Não sente a necessidade de receber o Evangelho. Eu estou bem assim. Eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa boa. Talvez esse caso seja pior ainda do que o caso do pecador, porque não enxerga a própria lama onde está. Mas pela fé todos eles são salvos da mesma forma e cobertos pelo mesmo sangue. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito especial, porque ali ele vai mostrar o panteão da fé. As pessoas, os personagens bíblicos do Antigo Testamento que concluíram a sua jornada pela fé. A gente pode imaginar que eles não viram a promessa ser cumprida. É como se eles estivessem esperando essa chuva e essa chuva não veio na época deles. Mas eles criam na chuva. E aqui ele cita vários personagens, só vou ler os nomes dos personagens. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, muitas mulheres e muitos homens. Todos esses creram na promessa. E ao crer, eles exercitaram a sua fé. E aqui vai mostrar vários episódios onde a fé deles foi o diferencial para eles vencerem as tribulações pelas quais eles passaram. E o principal deles é Abraão. Abraão, ele teve vários episódios de fé. O primeiro é o ponto inicial, onde ele foi chamado por Deus para sair de uma terra idólatra e ir para uma terra que ele não conhecia. Eu já mencionei isso na última mensagem que eu ministrei, mas imagina só, não existia GPS, hoje tem GPS, onde mostra quais postos de gasolina tem, quantos quilômetros qual é o melhor caminho, para você não pegar trânsito. E ainda te dá uma opção de voz do Silvio Santos, do Lula, do Bolsonaro. Qual você quiser, tem lá, no GPS. Para você não ficar infeliz e viajar bem. Ou até sem voz, eu não gosto de nada, eu tiro tudo. Tem essa opção também. Você chega certinho no lugar. E o Google, ele acerta. Você coloca uma viagem daqui para São Paulo, ele fala assim, você vai chegar 1h30 da manhã. Você fala, rapaz, eu vou correr aqui. E acontece, quando você vê, chegou 1h30. Como é que ele consegue acertar? Uma viagem tão longa. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia, era uma terra distante. Não fazia nem ideia nenhuma para onde ele estava indo. Isso é uma loucura completa, gente. Não existe isso. Até hoje o pessoal acha uma loucura completa o que as pessoas, os navegantes fizeram para encontrar o Brasil, para encontrar os Estados Unidos.
Imagina Abraão naquela época sem conhecer nada, onde cada um falava a sua própria língua, uns dialetos estranhos, como ia se comunicar, como ia comer, onde ia tomar água. Mas ele simplesmente obedeceu e foi. Só que ele não partiu totalmente. Em certo momento ele parou. Assim pode acontecer também conosco. Quando nós cremos no Evangelho, o nosso primeiro ímpeto é ir. É ser lavado pelo sangue do Senhor. É receber a sua salvação. Mas talvez nós estacionamos a nossa fé. Aí é necessário um segundo chamamento. E aí Abraão é chamado novamente. A promessa é renovada. E aí ele continua a sua jornada. Mas aí surge fome. Quando surge fome, ele desce ao Egito. Ele dá o jeito dele. Não é assim que acontece conosco? Nós já recebemos a fé. Uma vez nós cremos no Evangelho, e isso nos impulsionou a mudar de vida. Mas ainda no nosso dia a dia, quando nós encontramos certas dificuldades, nós acabamos recorrendo à nossa própria habilidade. Isso é terrível. E Abraão fez isso por 2 vezes. Ele desceu ao Egito 2 vezes. E ele cometeu um terceiro ato que vai contrário à fé. Ele teve um filho que não era o filho da promessa, julgando se aquilo que Jesus havia prometido. Olha, Jesus me prometeu um filho de Sara. Sara não pode ter filhos, ela já está ficando velha. Ah, mas tem a serva de Sara, que na época era considerado tudo a mesma coisa. Ah, então eu vou ter filho com a serva de Sara e está tudo resolvido. Não é assim que nós fazemos no nosso dia a dia também, irmãos? Quando você se depara com uma situação, você não resolve de uma forma que, entre aspas, agrade a Deus, mas segundo os seus próprios pensamentos? Eu faço muito isso. Veja, Abraão é considerado o pai da fé, mas aqui ele já estava quase no final da sua jornada de vida. Ele estava quase com 100 anos. A promessa, sei lá, devia ter sido feita quando ele tinha 30, 40 anos. 60 anos andando atrás da promessa e caiu num erro terrível. Mostra o quão difícil é nós dependemos totalmente de Deus usando a nossa fé. E aí o Senhor ficou 14 anos em silêncio. E aí, durante esse período, ele aprendeu. E durante esse período também o Senhor tratou com o coração de sua esposa, Sara. Por isso que ela também está aqui. Talvez na época ela não cria na promessa de Deus, mas ao tratar com o coração de Sara, Sara também creu. E aí, acho que é no versículo, capítulo 21, né, talvez, de Gênesis, o Senhor fala assim: eu vou provar a Abraão, para ver se ele é meu. Abraão, pega o seu filho, eles têm Isaac, o filho da promessa, e aí Abraão deve ter pensado, finalmente a promessa veio, no final da vida de Sara, está tudo cumprido. Aí vem mais uma prova. Abraão, pega o seu filho, caminha com ele 3 dias, sobe numa montanha e sacrifica ele para mim. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui. Não, aqui dentro de Hebreus. Aqui, ó, 17, versículo 17, 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aqui não fala que ele foi para oferecer, não, significa que ele ofereceu. Isaac morreu? Isaac não morreu. Mas aqui diz que ele ofereceu, ou seja, a oferta foi aceita. Mas o sacrifício não veio de Isaac. Quando ele foi sacrificar Isaac, ele tinha certeza absoluta do que ele estava fazendo. Ele não tinha pequena convicção. Ele não estava suspeitando que o Senhor ia prover alguma coisa. Não, ele tinha plena convicção. O que diz aqui no versículo? Aquele que acolheu as promessas de Deus. Nós possamos acolher as promessas de Deus para nós, irmãos. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Veja que Ismael aqui não é contado.
do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Por quê? Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ali existe um simbolismo muito grande. Aquela morte de Isaque também era a nossa morte. Aquele sacrifício também era o nosso sacrifício. Mas quando nos ia ser passado para que nós pudéssemos ser sido sacrificados para receber a remissão dos pecados, Deus apresenta um cordeiro. O Cordeiro de Deus é a chave para todas as coisas da nossa vida. Será que nós cremos que o Senhor pode prover um cordeiro, ou será que nós ainda acreditamos naquilo que nós podemos fazer? Esse é um processo que leva uma vida toda. Abraão levou toda a sua vida, por isso ele é o pai da fé. Ele conquistou a coroa lá no final de sua vida. No versículo 39 diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Aleluia! Amém. Deus proveu algo melhor para nós. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Se você crê, a sua forma de viver deve ser diferente. A sua forma de reagir às coisas deve ser distinta. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Significa que essa corrida que começou lá com Abel ainda está sendo executada. E hoje é a nossa vez. Por isso que no versículo 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas não é como se eles estivessem torcendo por nós, não. É como se aqui tivesse vários quadros. Nós pudéssemos ver, aqui é Abel, ele concluiu essa carreira, ele tem uma coroa. Aqui é Raabe, era prostituta. Não era qualquer pessoa, não, era uma prostituta. E ela está aqui como símbolo de fé. Temos exemplos distintos aqui. E vários exemplos que acontecem no Novo Testamento, como Paulo, que diz que completou a carreira. Ao nós olharmos para a história deles, nós somos incentivados a continuar correndo a nossa carreira. Você caiu? Abraão caiu várias vezes. Você cometeu uma bobagem? Ninguém de nós cometeu uma bobagem tão grande quanto Abraão cometeu ao fazer Ismael. Mas ele continuou correndo. Nós também devemos continuar correndo. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. Você está se sentindo pesado para correr essa corrida? Você não está enxergando a reta final? Tire. Se livre do peso. Se livre do pecado. Quando nós partimos o pão aqui todas as semanas, justamente para isso. Por um lado, nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Cristo. Nós nos lembramos que a ceia ela é partida em um só corpo, por isso que nós temos exercitado de partir juntos. Mas, por outro lado, ela serve para nos alimentar e para suprir os nossos pecados, lavar os nossos pecados. E tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente. Todos esses personagens, eles nos incentivam, mas existe alguém que está lá na linha de chegada, nos esperando. O autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. O Vinícius sempre nos lembra aqui, semana após semana, as chicotadas, as cuspidas, o desprezo. Ele não se importou com nada disso. Ele estava determinado. Jesus ali, ele também estava numa corrida.
Mas talvez a corrida dele fosse a pior de todas, cheia de obstáculos, onde o maior dos obstáculos era estar sem o próprio Pai. Mas agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Então essa corrida, ela acaba no trono de Deus. Isso é maravilhoso. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É isso que a fé produz em nós. A fé produz em nós a capacidade de ver Jesus sentado no trono, governando sobre todas as coisas em nossa vida. Aí nós corremos. Mesmo cansados, nós tiramos o peso e continuamos a correr. Está desanimado? Olhe para Sara. Está desanimado? Olhe para José. Cansou? Olhe para Moisés, que teve que suportar 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Essa é a força da fé. É isso que deve ser a principal função dela em nossa vida. Mais do que saber o que a fé é saber como usá-la. Quando usá-la. Enquanto a graça é algo que vem de Deus a nós, a fé é algo que vai de nós a Deus. É como um canal nosso, do nosso interior, no nosso espírito, que acessa a graça de Deus. Você precisa de mais graça? Use mais a sua fé. As coisas são proporcionais. Quanto mais fé, mais graça. Quanto mais graça, mais eu consigo correr. Mais perto eu chego de alcançar a coroa. Para terminar, Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Você era inimigo de Deus. Não existe uma guerra hoje acontecendo entre Israel e o povo palestino? Outra guerra acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia? Existia também uma guerra entre nós e Deus. Todos os que nascem hoje, nascem já nessa guerra. São inimigos mortais de Deus. Mas pela fé, nós estabelecemos a paz perfeita com Deus. Isso é maravilhoso. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. É como se nós estivéssemos sentenciados a pagar uma dívida que era impossível nós pagarmos. Aí chega Jesus Cristo e fala assim, não, eu sou o fiador. Eu pago essa dívida. Ele fez isso com todos nós. E todos os que creem no seu evangelho, utilizando a fé, recebem esse pagamento. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Possamos desenvolver, por meio da fé, a esperança na glória de Deus. Assim como a fé desenvolve em nós a esperança de que chova quando não chove, que nós possamos manter a nossa fé com a esperança de que o Senhor um dia voltará e nós vamos continuar correndo até que isso ocorra. Amém? Jesus é o Senhor.